Vamos ver agora como que a gente resolve uma equação de segundo grau completa. E quando essa equação for um trinômio quadrado perfeito. Aqui eu tenho essa equação de segundo grau aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25 igual a zero. Então, como que eu verifico se é um trinômio quadrado perfeito? Eu vou tirar a raiz quadrada dessa primeira parte aqui da equação e vou tirar a raiz quadrada dessa terceira parte da equação aqui. A raiz quadrada do x ao quadrado é o número x, é a incógnita x. E a raiz quadrada do 25 é o número 5. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas informações aqui e vou multiplicar por 2. E vou verificar se o resultado da multiplicação é esse termo central. Então, ó, 2 vezes 5, 10, e 10 vezes x dá 10x, ou seja, deu o termo do meio. Significa que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, significa que eu posso reescrever essa equação inicial também na sua forma fatorada. Eu posso escrever ela desse jeito aqui, ó. X, que é essa informação aqui, o 5, que é essa informação aqui, elevado ao quadrado, igual a zero. Agora, como que eu sei se o sinal aqui vai ser de mais ou de menos? Quem vai indicar isso para mim é esse termo central aqui, ó. Se aqui for mais, é porque você vai usar o mais aqui. Então, eu reescrevi a equação inicial na sua forma fatorada. X mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que isso aqui. X mais 5 que multiplica x mais 5 igual a zero. Agora, de novo, ó, eu tenho uma multiplicação que o resultado é igual a zero. Significa, então, que ou esse fator é zero, ou esse fator é zero. Agora, observe que os fatores são iguais. Então, basta eu fazer um dos fatores só igual a zero. Então, x mais 5 igual a zero. Passa o mais 5 para o outro lado. A gente tem x igual a menos 5. Essa equação aqui, quando a equação é um trinômio quadrado perfeito, esse tipo de equação de segundo grau ele não tem duas raízes, ele tem só uma raiz. A raiz é o número menos 5. Vamos olhar um segundo exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Mas percebam que o processo que eu fiz no primeiro exemplo vai se repetir aqui. Então aqui, ó, tira a raiz quadrada da primeira parte, tira a raiz quadrada da terceira parte. Raiz quadrada do x ao quadrado é x. Raiz quadrada do 64 é 8. Pega essas duas informações aqui e multiplica por 2. 2 vezes 8, 16. 16 vezes x, 16x. Deu o termo central. Significa que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Mas, professor, e se eu fizer e na hora de fazer esse teste de multiplicação não der esse termo central? Significa que não é um trinômio quadrado perfeito. Então, você não vai poder resolver do jeito que eu estou mostrando aqui. Tem um outro caminho para a gente fazer. Então, olha lá. Continuando, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Agora eu vou pegar o x, vou pegar o 8, que é esse x daqui, esse 8 daqui, e aqui eu vou usar mais ou menos. Eu olho para esse termo central aqui. Se aqui é menos, é esse menos que indica o sinal que eu vou usar aqui. Ao quadrado igual a zero. Então, o que eu fiz aqui, ó, quando a expressão estava escrita desse jeito? Eu transformei isso aqui para essa expressão. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. X menos 8 ao quadrado é x menos 8 que multiplica x menos 8, igual a zero. Se essa multiplicação deu zero, é porque ou esse termo é zero, ou esse termo é zero. Mas como eles são iguais,
basta eu fazer um deles igual a zero, isola o x, passa o menos 8 para o outro lado, eu tenho aqui a solução única da equação, que é o número 8. X igual a 8 é a solução desse tipo de equação. Então, esse método de resolução aqui que eu estou mostrando, ele é aplicado para equações do segundo grau completas, quando a equação é um trinômio quadrado perfeito. Se ela não for, a gente vai ver um outro processo ainda para resolver esse tipo de equação.